Bem, mais uma vez, boa noite a todos. E eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2. Versículo de número 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a tua palavra, segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala aos nossos corações e entendimentos. Ilumina, ó Senhor, a cada um de nós, para que pelo teu Santo Espírito possamos entender e viver a tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Há vários textos nas Sagradas Escrituras que nos falam deste clamor. Os salmos são um exemplo. O próprio Salmo 120, no primeiro versículo desse salmo, ele nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, ou Ele me respondeu. Quando em situações difíceis clamamos a Deus, quando em situações de angústia clamamos ao Senhor, quando existem essas situações, quando nós estamos inseridos em problemas. Problemas são coisas que fazem parte da vida. Há algumas vidas que parecem que tudo que tem são problemas até. Problemas fazem parte da vida, mas o que seria em si? Como você definiria um problema? Um problema é uma dificuldade que requer uma solução. Nem sempre um problema tem facilmente uma solução, mas todo o problema é uma dificuldade que requer uma solução. O povo, nos dias de Jesus Cristo, aquelas multidões que seguiam a Jesus Cristo, muitas vezes era uma horda de gente desesperada, por inúmeros motivos, por inúmeras dificuldades, por inúmeros problemas. Havia muitos enfermos, havia famintos, necessitados, todos eles iam até Jesus Cristo. Encontrar-se com Cristo, para aquelas pessoas, era um motivo de esperança para eles. Hoje mesmo de manhã, citamos aquela mulher do fluxo de sangue que foi curada por tocar nas orlas das vestes de Jesus Cristo. Ela tinha um problema que
requeria uma solução, mas ela não tinha como alcançar solução. Nem ela podia dar solução ao seu problema, nem outras pessoas podiam dar solução ao seu problema. Ela tinha uma enfermidade incurável, mas ela disse: se eu tocar, que seja na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi. E foi. Ela buscava a Jesus para quê? Para a solução de um problema, de um grave problema em sua vida. Aquele homem também que levou o seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não puderam libertar aquele menino, vindo Jesus do Monte da Transfiguração, acompanhado por Pedro, João e Tiago. Quando Jesus chega e encontra aquele cenário, aquela situação, aquele pai aflito, verdadeiramente aflito, ele disse: eu roguei aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Aquele homem estava indo até Jesus com um problema. Quantas pessoas, então, foram até Jesus com problemas? A Deus seja glória, porque Jesus, aproximando-se do menino, logo o demônio se manifestou e Jesus ordenou que saísse do menino e imediatamente o demônio o deixou. Glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas, quantos cegos, quantos surdos, quantos mudos, quantos aleijados, quantas pessoas com tantas dificuldades que chegaram ao Senhor Jesus. É interessante que quando você lê a palavra profeta, que nós temos a ideia daquele que profere alguma coisa, pelo menos em nossa língua, nós temos essa ideia. Na língua hebraica, um dos significados de profeta é aquele que traz uma solução. E os profetas, muitas vezes, eram buscados para que pudessem falar da parte de Deus uma resposta, uma solução. Assim foi com a vida de Saul, que aquele que acompanhava a Saul, quando este Saul buscava as jumentas perdidas de seu pai, disse: há um homem de Deus aqui. Era o profeta Samuel. Vamos até ele. Vamos consultá-lo. Ele nos dirá o que nós temos que fazer. Então, Samuel foi buscado para quê? Para que desse uma solução. Soluções para problemas. Problemas muitas vezes angustiantes, como a daquela mulher viúva que tinha um problema tão terrível de dívida que os credores batiam à sua porta para levarem os seus filhos como escravos. E ela foi até o profeta Eliseu e disse do seu problema. E o próprio profeta disse: o que eu farei? Como eu vou resolver esse problema? E Deus lhe deu a palavra. E dando-lhe a palavra, lhe deu a solução. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que nesta palavra, na palavra de Deus, eu creio nisso de todo o meu coração, há resposta
para toda pergunta. Há solução para todo o problema. Na vida, como eu falei, há inúmeros problemas. E há diferentes problemas. Problemas de diferentes origens. Eu bem que poderia dividir os problemas da vida em 3 tipos básicos de problema. Não estou querendo filosofar a respeito desses problemas, mas muitas vezes nós, quando pensamos nos problemas, nós nos referimos à origem dos problemas, para entender um problema. O primeiro tipo de problema seria o problema que os outros criam para nós. Esse é um tipo de problema. É um problema que acontece em nossa vida por causa de outras pessoas. Mas acontece em nossa vida. E passa a ser nosso problema porque outros trouxeram ou criaram ou mesmo impuseram esses problemas em nossas vidas. Para esses problemas, Deus também tem solução. Problemas que outras pessoas criam na nossa vida. Há um outro tipo de problema que não é culpa de ninguém, de nenhuma pessoa, mas são aqueles problemas que a vida nos dá. Problemas que a vida nos dá. Que não é culpa tua, que não é culpa minha, que não é culpa de ninguém, mas que a vida nos dá. E porque vivemos, temos que enfrentar, temos que dar uma solução a estes problemas que a vida nos dá. Porque estamos vivendo. Sabe, já foi dito, mas não custa repetir, que o morto não se incomoda com coisa nenhuma. Pode estar tudo ao redor dele caindo, que o morto não ficará incomodado com nada, simplesmente porque está morto. Mas os vivos se incomodam com tudo o que acontece, e até mesmo com o que ainda não aconteceu. É a velha ansiosidade, a preocupação, a angústia, a aflição por algo que pode acontecer. Quando eu leio as Sagradas Escrituras e que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, existe uma dessas coisas que não nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que diz, nem anjos, nem potestades, e diz, nem qualquer outra criatura. Eu falo, que qualquer outra criatura? Nem qualquer outra criatura. E entre as muitas criaturas que há, existem aquelas criaturas que são criação nossa, da nossa própria imaginação. É aquela coisa que nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Mas existe uma criação que nós fazemos que não são nem coisas do presente, nem coisas do passado, nem coisas do futuro. São as coisas que poderiam ser. Essas coisas são problemas. Problemas que nem existem. E que muitas vezes nós estamos perturbados por esses problemas. Portanto, há problemas que os outros criam, há problemas
que a própria vida nos dá. E o terceiro problema, que é o problema especialmente sobre o qual eu quero falar, que é o problema que nós mesmos criamos para nós. Há muitos problemas, como eu disse. Há muitas causas dos problemas. E que Deus, eu creio, de todas nos livra. A Bíblia diz, muitas são as tribulações ou as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. De todas as aflições, de todas as perturbações, de todas as angústias, de todos os problemas. Mas existe um problema, que é o problema que eu mesmo me meto. É o meu problema em toda a totalidade, ele é meu. Eu o criei. Ele existe por minha culpa. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, esse problema não existiria. Quantas pessoas têm arrependimentos? Dizem, eu me meti neste problema. Eu, na realidade, criei para mim este problema. E é por isso que eu escolhi o trecho de Jonas. Porque Jonas se meteu num problema que ele não precisava ter se metido. Ele se meteu porque ele fugiu para não fazer o que o Senhor lhe pediu para fazer. E Jonas, então, entra numa situação extremamente difícil. Existe uma coisa sobre problemas que eu já falei e gostaria de repetir, que problemas parecem-me semelhantes a lobos. Vêm sempre em matilha. Problemas vêm em bando. Você já viu que quando você tem um problema, geralmente você não tem um problema, você tem um monte de problemas, porque aquele problema chama outro problema, e aquele outro problema chama outro problema, e assim você tem um monte de coisas te afligindo, te mordendo, te perseguindo, como os lobos, como predadores. O predador quer cansar a sua presa. O predador corre nos calcanhares das suas presas. Ele morde, ele fere, ele tenta minar de todas as formas os ânimos, a resistência, as forças, para então abater e então devorar. É o que o predador tenta. E os problemas são verdadeiros predadores em nossas vidas. Eles também nos perseguem. E eu digo uma coisa a você. A Bíblia nos fala, resistir ao diabo. E o diabo é um problema. Resistir ao diabo. E o que diz a palavra? E ele fugirá de vós. Mas, parafraseando a palavra, deixe-me dizer outra coisa. Fugir do diabo. E tenha certeza, ele correrá atrás. Se você fugir do diabo, ele correrá atrás de você. Então é muito melhor para você enfrentar o inimigo. Ninguém consegue resolver um problema fugindo do problema. Normalmente, quando nós fugimos de um problema, o que acontece na nossa vida
é que nós nos metemos num problema ainda maior. Isso foi o que, de certa maneira, aconteceu na vida de Jonas. Ele fugiu de um problema, de ir a Nínive entregar a palavra que Deus ordenara a ele dar àquela cidade pagã, aquela cidade cruel, aquela cidade má, aquela cidade que talvez na cabeça de Jonas ele dissesse, bem, seria muito melhor que essa cidade nem existisse. E Jonas então foge de ir falar numa cidade que ele não queria falar. Quais os motivos? Muitos motivos, que nós não podemos precisar ao certo, mas, ao fugir desse problema, Jonas se mete num problema ainda maior. Uma tempestade terrível em alto mar. Não era uma tempestade no mar da Galileia. Era uma tempestade no alto mar, no mar Mediterrâneo. Era uma tempestade com ondas gigantescas. Os homens acostumados com o mar, os que estavam cuidando da embarcação, temeram por suas vidas. E Jonas então disse, me joguem ao mar e a tempestade acabará. Jonas tinha uma solução para resolver os problemas deles, mas não tinha uma solução, por enquanto, para resolver o seu problema. E Jonas, sendo lançado ao mar, é engolido por aquele peixe, ficando no ventre daquele peixe por 3 dias. Nenhum de nós tem ideia do que foi para Jonas estar no ventre de um peixe por 3 dias. A palavra aqui, no capítulo 2 de Jonas, ele, inspirado pelo Espírito, tenta nos explicar um pouco do que acontecia. Veja o que diz o versículo de número 6. Descia até as profundezas dos montes, descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Imagine um problema em sua vida que você diga, não há solução. Um problema sem solução. Talvez esse seja o pior dos problemas. E aqui, ele então lança a palavra de esperança. Tu, porém, fizeste a minha alma subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Que coisa estranha essa palavra de Jonas. Tão fora de tempo e espaço, porque ele clama do ventre do peixe. Ele diz, a minha oração subiu diante de ti, no teu santo templo. Isso está fora de tempo, isso está fora de espaço.
Mas isso não está fora nem do tempo, nem do espaço da fé. E é isso que nós temos que manifestar na nossa vida. Infelizmente, existem problemas em nossas vidas que são problemas sem solução. E alguns deles são problemas que nós mesmos nos metemos neles. Que nós olhamos problemas familiares, problemas econômicos ou financeiros, problemas ministeriais, que nós nos metemos. Toda sorte, toda espécie de problemas existem entre eles. Problemas que nós dizemos, não há solução. Uma doença terminal. A destruição completa de uma família. Espero que você não tenha presenciado algo assim. Mas que você olha e diz, não há solução. Jonas estava num problema que era totalmente por culpa dele. Ele não podia culpar a ninguém. Ele não podia culpar nem a cidade de Nínive. Ele não podia culpar os marinheiros que o jogaram no mar. Ele não podia culpar a Deus. O problema que ele estava vivendo no ventre do peixe era culpa dele. E nós, por vezes, estamos em problemas que nos conscientizamos que fomos nós que criamos, nós que nos metemos e enxergamos, olhamos e dizemos, não há saída. Não existe solução. Eu não tenho ideia de como eu vou sair dessa situação em que eu me meti. Uma dívida impagável. Como disse, uma doença incurável. Uma situação insuportável, impossível. E nós olhamos e dizemos, como eu vou sair daqui? Jonas estava numa situação que, se eu no lugar de Jonas, ali, meio morto, se não totalmente morto, meio morto, eu direi, sendo digerido, olhando para um lugar, olhando para o outro, só enxergando o quê? Escuridão. Jonas não conseguia ver nada. O que ele sentia eram os incômodos, o suco gástrico ali, o queimando, pois ele estava sendo digerido. Os apertos de todos o movimento digestório ali sobre ele. O que Jonas podia esperar? Ele não tinha como respirar, ele não tinha como enxergar. O que ele, porventura, sentisse
era tudo para incomodar e afligir ainda mais. Os odores, ele sentia o cheiro de sua própria carne sendo digerida, talvez apodrecendo, sendo queimada. Quantas dores, quantos medos. Gente, se tem gente que num lugar apertado fica aflito, imagine no ventre do peixe. O que Jonas deve ter sentido? Um problema que ele diz, é impossível eu sair desta. Será que você já usou esta palavra? É impossível eu sair desta. Eu não tenho como sair desta. Mas, deixe-me dizer uma coisa. No lugar mais improvável, no lugar mais difícil, no lugar mais incômodo, não deixe de clamar a Deus. Porque Ele pode nos salvar. Na praia, a Bíblia diz que Pedro botou suas vestes e pulou na água. E nadou. Você sabia nadar? Por que se afligiu? E é interessante esse Pedro, porque se eu fosse pular nas águas, a última coisa que eu ia fazer era me vestir. Mas Pedro se vestiu. E devia nadar bem, porque vestido conseguiu nadar até lá. E chegando lá, puxou a rede. Ou seja, Pedro era Pedro. Era esse homem de ímpetos, mas sabia nadar. Porém, um medo rouba de nós até o que nós sabemos fazer. Rouba de nós até mesmo o que nós poderíamos agir para solucionar. O medo, a aflição. E Jesus toma Pedro pelas mãos e ergue, e levanta, e o tira daquela situação. É por isso que eu sempre digo, a minha fé pode falhar, mas a mão de Deus nunca falha. A mão de Deus jamais falha. No entanto, quando eu me meto numa situação como Jonas se meteu, numa situação tão terrível, numa situação que não há solução, numa situação em que eu não vejo saída, numa situação que eu nada posso fazer para mudar aquela situação, a única coisa que me resta fazer é clamar. E com fé, o versículo de número 9 do mesmo texto que estamos lendo nos diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ah, Senhor nosso Deus, tira-nos dos problemas que não têm solução. No segundo livro de Crônicas, a Bíblia nos fala de um rei chamado Manassés. Eu me lembro de uma memorável mensagem que o Dr. Billy Graham pregou no Maracanã, quando eu era um adolescente. E eu ouvi a mensagem
Manassés, o maior de todos os pecadores. Em que Billy Graham fala da história deste perverso, cruel rei e de como ele derramou sangue inocente, ao ponto de, por ordem do próprio Manassés, o profeta Isaías morrer cerrado ao meio. Era um homem mau. Era um homem ruim. E esse homem colheu o que ele próprio plantou. Seu reino foi derrotado, foi vencido. Ele foi aprisionado e levado preso para a Babilônia, humilhado, numa situação de completa derrota, de onde ele não poderia se erguer nunca mais. O segundo livro de Crônicas, lá, se eu não me engano, capítulo 33, nos narra que este homem orou. Nós não sabemos detalhes. Existem livros apócrifos que falam da oração de Manassés. Mas nós não sabemos detalhes sobre a oração, mas nós sabemos que ele orou. E o que a Bíblia diz é que não apenas ele orou, é que o absurdo aconteceu. Deus ouviu. Que Deus ouça Abraão, quando Abraão ora, eu acho extremamente aceitável. Que Deus ouça um Moisés, quando Moisés ora, eu não vejo nada demais. Eu acho normal. Mas Deus ouvir um camarada que eu poderia dizer que era um primo irmão do diabo. Era um primo irmão do diabo, que era Manassés. E ele ora. Ele se arrepende lá. E Deus o ouve. Deus o ouve. E o que quer dizer Deus ouve? Quer dizer que Deus responde. E o que quer dizer que Deus responde? Quer dizer que Deus traz uma solução. Se tu olhares a tua serva, disse Ana, e atentares para a aflição da tua serva, e a concederes um filho, eu o darei ao Senhor. Aquela mulher que disse, sou mulher angustiada, sou mulher aflita, ela era estéril e disse, Senhor, olha para a minha aflição. E quando Deus olha para a nossa aflição, nós logo olharemos para a nossa solução. Essa é que é a verdade. E Deus atendeu a Manassés. Billy Graham disse, se Deus atende a Manassés, se Deus ouve a Manassés, se Deus restaura Manassés, se Deus o leva de novo ao trono, se Deus faz isso com um homem tão mau, tão perverso, o que Ele não fará para você? O que Ele não fará para você? Talvez você não esteja numa situação impossível. Talvez você esteja numa situação difícil. E deixe-me dizer uma coisa para você, se para Deus o impossível é possível, o difícil, eu creio que é extremamente fácil. Então, sejam dificuldades, ou sejam impossibilidades, Deus tem o poder para resolver tudo em nossas vidas.
E Deus ouviu a Jonas do ventre do peixe, assim como ouviu a Jó do monturo. Você sabe o que é monturo? É lixo. Jó estava no lixo. Ele próprio se sentia desta forma. Não é onde você está que faz a diferença na tua oração, nem como você está, é quem te ouve que faz a diferença na nossa oração. E é por isso que nós devemos entender que não importa o quão difícil seja o seu problema, não importa que você esteja num problema tão difícil como o problema que estava o profeta Jonas, em que você não enxerga uma solução, Deus falará o teu problema. Como falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Ele podia ter vomitado Jonas no mar. Mas no mar, Jonas teria outro problema. De modo que Deus disse, libere-o no lugar que ele possa ir em frente. Deus não vai te tirar de um problema para te pôr em outro problema. Deus vai te tirar de um problema, não importando quão grande, quão impossível seja esse problema, mas para que você possa ir em frente. Possa seguir em frente. Possa andar. Deus não vai fazer você sair do ventre do peixe para lutar por sua vida no mar, mas sim para poder você andar na praia. É o que Deus tem para nós, para nos libertar dos problemas, no nome de Jesus Cristo. E deixe-me acrescentar, às vezes nós falamos, por que Deus não resolve? Porque, como disse, problemas vêm em bando. E às vezes estamos vendo a solução de um problema, mas há outro problema, e dizemos, por que o Senhor não resolve tudo? Todos esses meus inimigos, esses problemas, não tira de uma vez. E disse o Senhor ao povo de Israel, eu não removi de uma vez todos os seus inimigos, para que as bestas feras da terra não se multiplicassem. Ou seja, eu volto a dizer, Deus não resolve uma coisa na minha vida para simplesmente trazer um problema ainda pior na minha vida. Deus agiu dessa forma. Se você quer entender um pouco esse texto, basta você ver a história dessas libertações que foram feitas em certas nações, que foram removidos os homens cruéis, ditadores, que estavam naquelas nações, e o que nós vimos acontecer naquelas nações, surgirem uma série de outros problemas de grupos ainda mais violentos que eram detidos por aqueles ditadores. Eu não estou dizendo que os ditadores eram bons. Eu estou dizendo que, infelizmente, eles não souberam libertar aquelas nações. E o que surgiram? Bestas, ferozes bestas. Saiba que existem bestas
que existem ferozes bestas esperando apenas uma oportunidade para nos atacar. Mas Deus, Ele irá nos livrar de todas estas situações. E é por isso que, por vezes, o Senhor vai nos dando a vitória progressivamente, uma atrás da outra, até termos uma solução completa. Eu não sei se hoje você chegou aqui com um problema que você diz, bem, eu me meti nessa situação por mim mesmo. Fui eu que busquei isto. Fui eu que entrei nisto. Fui eu que me prejudiquei. Eu estou nesse problema. Talvez você diga, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu te garanto que, não sei se todos conhecem, mas não será o Chapolin. Quem poderá te ajudar? O Senhor está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para me ajudar. Existe problema que é meu, é minha culpa. Fui eu que me meti, Senhor. Talvez alguns estejam vivendo um problema financeiro, se afogando como Pedro nas águas. Talvez outros estejam vivendo um problema familiar. Quer dizer, eu que cavei isso para mim, eu que meti. Outros um problema de fórum íntimo. Senhor, eu me meti nisto. Eu não sei como sair. Pior, eu não tenho como sair. Eu sou um Jonas no ventre do peixe. Mas o mesmo Deus de Jonas é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. E Ele dirá ao nosso problema, cospe ele para fora, solta-o. E o problema nos soltará. Amém? Senhor nosso Deus, eu oro por todos aqueles que têm problemas maiores, problemas menores, mas que todos eles são aflições, são dificuldades. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa nos libertar desses problemas, destas dificuldades, que o problema nos cuspa para fora. Em outras palavras, que o Senhor nos faça sair do problema. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje,